Falou? E olha aqui o nosso garoto Vivek. Pra quem não sabe o que é o Vivek, nunca viu cidadão na vida, ele vem se levantando nos Estados Unidos já há um tempo. Ele escreveu alguns livros sobre isso, ele realmente vem ganhando destaque como o cara anti-SG. Ele é anti-SG mesmo, ele é conhecido por ser anti-ESG, anti essa agenda. Os livros dele são sobre isso, sobre a agenda woke também, mas batendo na tecla da questão do ESG. E ele tá sempre na mídia. Toda semana esse bicho tá na Fox News. Toda semana mesmo, você vai no Twitter dele, tá lá sempre. Tá direto lá no Tucker Carlson. E ele concedeu umas entrevistas nos últimos dias, tá dando um bisu no Twitter dele, que eu acho que mostra algumas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. E que eu acho que nós, enquanto seres humanos, né, enquanto brasileiros, como seres humanos, deveríamos estar preocupados, porque são coisas que envolvem todas as nações. Acho que todas as nações hoje meio que sofrem desses problemas. Só não vou dar para ele ver porque está em inglês, coisa, mas esse resumo aqui do Vivek eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte, ó. O mercado livre, na verdade que ele está falando é o livre mercado, não pode consertar o que não é livre para consertar. A fusão do poder do Estado com o poder corporativo é muito mais perigosa do que qualquer um deles isoladamente. O poder corporativo é uma coisa, o poder do Estado é outra. Agora, quando eles se juntam, meu amigo, é complicado. É meio tipo de propostas que estão avançando e basicamente tudo gira em torno dessa agenda ESG. Aí o Vivek fala o seguinte, ó, os republicanos precisam acordar para a realidade que não estamos mais em 1980. Ele não está mais dentro daquele paradigma, não é, gente, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, Japão, não é mais a direita como ela era. A direita, beleza, também está no mesmo padrão, as ideias da direita, liberdade econômica, liberdades individuais, pauta conservadora da família, dos costumes, segue o mesmo padrão. Só que a turma da esquerda, muita coisa mudou. Teve aquela que enveredou ferrenhamente para a agenda identitária, a agenda woke, e começou a haver essa fusão da agenda corporativa com a agenda de governo, emplacando seus nomes, alguns empresários bem famosos, por exemplo, no Brasil, que patrocinaram a vida estudantil de algumas pessoas que viraram deputados e deputadas. E aí a turma, através de movimentações políticas, tenta controlar o mercado. Então, só bater na tecla, ele tá falando o seguinte, só bater na tecla hoje do livre mercado, você não consegue lidar com isso. Ele faz essa brincadeira, cara, não dá para consertar o que não é livre para consertar. Não dá mais para ficar nessa discussão. A coisa tem que começar a aprofundar um pouco, tem que começar a entender o que é que está acontecendo. Ele bateu nessa tecla da agenda ESG. E aí ele fala, ele dá um exemplo nesse outro vídeo, que o exemplo que ele dá envolve o Alasca, que é interessante, porque o Alasca é um território que os Estados Unidos comprou, e os Estados é um território bem rico em termos de recursos naturais, como é a Amazônia, e é um território que ninguém coloca o dedo na cara dos Estados Unidos por algumas coisas que eles fazem por lá, que são extremamente prejudiciais para o meio ambiente. Tem um tipo específico de extração de ouro que acontece do lado de lá, ninguém fala nada. Extrações de petróleo que ninguém fala nada. E os Estados Unidos não pedem um apoio internacional. Vamos aqui, gente, governar internacionalmente o Alasca. Isso não tem lá. Mas na Amazônia você vê, não, vamos todos juntos. O Brasil não é bom para governar sozinho. Aí o Vivek fala o seguinte, ó, o atual partido no poder dos Estados Unidos está convenientemente usando o setor privado como um veículo para fazer o trabalho sujo do governo. Se for uma ação estatal disfarçada, a Constituição ainda será aplicada. O exemplo que dá o seguinte, o governo queria passar um chamado Green Deal, queria ser um pacote verde, no âmbito do legislativo. Só que não tem força. Olha o que foi que o governo fez, lá dos speakers americanos, lá é Rump Cap, em inglês, né? Foram lá, o John Kerry chegou para conversar com os bancos, né? Olha só, não financia essa galera que quer fazer isso aqui não, viu? Nega os financiamentos, não ajuda não. Então o cara, ele não consegue passar o pacote no legislativo, mas ele chama seus amigos, né, a broderagem, aqui ó, barra, bloqueia.
Então essa simbiose, políticos, ONGs, think tanks, mercado corporativo, vem causando muitos problemas. Tudo em torno de uma agenda. Aí você vê como é no Brasil. A PIB pede que o Dilma retire o projeto de lei de Bolsonaro que prevê exploração das terras indígenas. A terra é deles ou não é? A pele de Bolsonaro não vai fazer o seguinte: a terra dos índios a gente vai entrar. Vou entrar, vou destruir porque eu quero, porque a lei permite. Não, não é isso, cara. Isso aqui só torna basicamente mais fácil no final do dia se o índio quiser comercializar, abrir espaço, etc. Ele pode ganhar o dinheiro dele, ficar de boa. Será que alguém já perguntou para os índios o que eles realmente desejam? Os índios mesmo, tô falando da turma da PIB. Tem uma ONG aí, inclusive está apoiando a due diligence, a lei europeia, que acaba por dificultar, né, a exportação de alguns produtos brasileiros, terras desmatadas, etc. Que é um negócio assim bem complicado, não é desmatamento legal, até o desmatamento legal acaba por se tornar um problema da due diligence. A gente comentei várias vezes no passado, estou voltando nesse tema. Então você vê que no Brasil também tem essa confusão. Quantos grupos hoje de empresários vocês não escutam? Grupos, inclusive, que querem ajudar na reforma tributária, grupos de empresário que não têm, na verdade, interesses na Ferrogrão, porque é uma ferrovia que pode causar problemas para eles, para a concorrência, eles não querem concorrência. Então essa parceria, né, porque ele não quer que tenha essa ferrovia em paralelo. O empresário ajuda a financiar a campanha dos políticos e fica nesse ciclo, né? Um tocando a bola pro outro. Dá que eu te dou, tu me ajuda aqui, eu te ajudo lá. A coisa vai indo, a coisa vai indo, a coisa vai indo. Essa simbiose é um grande problema. E o desgoverno que tá aí tá seguindo essa linha. Quem falava que não, o Dilma vai vir para lutar contra o grande capital, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Umas coisas antes, vou te mostrar outras. Falei que estou sendo monitorado pela ONU. Eu não acredito. É monitorado. O seguinte, fizeram um levantamento, um estudo sobre a agenda SG. Diferente do que vimos em 2020, que teve uma forte presença da imprensa, em 2021 podemos ver mais marcas tomando a frente para discussões sobre o SG. No ranking, conseguimos ver marcas entre diversos setores: Embraer, PepsiCo, Raizen. Em primeiro e segundo lugar, canais de imprensa como a Forbes, a Exame, a MSN, Folha de São Paulo, como também o perfil do jornalista Kim indaga a efetividade do SG das empresas listadas na B3. Ó nós. Esse levantamento foi feito pela Stiling em parceria com a Pacto Global Rede Brasil. Quem é esse grupo? Esse daqui é do vídeo 881, dossiê ESG, acho que no dia 16. Não sei qual dia. Tem muito tempo, mas. Dossiê ESG 881. Pacto Global da ONU lança iniciativa para monitorar ESG nas empresas. Aí falava aí, né? Rede Global, a Rede Brasil do Pacto Global, está ligada à ONU, acaba de lançar o Observatório 2030, iniciativa de monitoramento da agenda sustentável corporativa, aos temas prioritários para eles: equidade de gênero, equidade étnico-racial, ambition net zero, né? Emissões zeros. A turma está aí. São temas que ainda não fazem parte da discussão do dia a dia. Você vê que está sendo deixada de lado. Muitas vezes está sendo deixado de lado por diversas coisas. Por muito tempo eu falei, pô, a direita não pode ser monotemática. Tem alguns temas que eu entendo a preocupação de diversas pessoas, mas que eu não vejo muitas chances de vitória nesse momento. Pelo contrário, a direita foi tendo, né, derrotas e derrotas consecutivas contra um determinado poder da República. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Então, gente, tem uns problemas que eu acho também importante de te dar. Não dá para fechar os olhos. E aí, sobre isso, vamos acelerar? Estava eu ontem passando pelo Twitter, sempre tento ver as confusões da turma da esquerda. Quero ver, porque a mim já está claro que vai dar ruim. E uma turma já percebeu que vai dar ruim. E o desgoverno que está aí, cara, não é pró-Brasil. Não é pró-Brasil. E aí que eu falei para vocês recentemente algumas coisas também. Eu acho que a direita, ela tem uma agenda
é muito flexível, ao mesmo tempo que ela é bem sólida e de fácil adesão. Flexível por quê? Porque a direita brasileira, ela não tem uma agenda. A direita brasileira tem princípios. A direita brasileira, ela defende a vida. Ela defende a vida, ela defende a família. Ela defende que o pai possa escolher a educação de seu filho. Essa é a direita brasileira. Mas não existe um consenso na direita sobre se é educação clássica, educação comum, se tem que focar em escrever, se é homeschooling. Não tem. Tem que focar no ensino técnico. Não tem uma agenda determinada. Temos que fazer isso, temos que fazer. Não tem. Flexível. A preocupação da direita sempre são os princípios. Princípios. Então, assim, eu acho que a gente entrando em algumas questões, como vocês vão ver em algumas das postagens que eu trouxe aqui da esquerda, vocês vão ver assim como a direita está no momento que, por mais caótico que o Brasil esteja, temos grandes possibilidades, mas, sabe, aquele cara que é mais liberal, que até agora cai nessa ladainha, desse tipo de agenda. Gringa Brasil. Eu que toda vez de usar uma página anônima para ver, porque ela me bloqueou, não sei porquê, nunca critiquei. Ela compartilha a notícia falando que o Prats, da Petrobras, diz que a Petrobras busca cooperação para a transição energética após encontrar o CEO da Shell. Ela fala o seguinte, ó, sabe quando vai ter uma transição energética de verdade? Quando a última gota de petróleo foi extraída. Isso só acontecerá daqui a muitas décadas. E sabe por que continuaremos a explorar o petróleo? Não é pela gasolina ou diesel, são os derivados do petróleo. Nosso mundo, com exceção da mesinha de madeira, é criado pela trilionária indústria de derivados de petróleo. Plásticos, borrachas, polímeros, garrafas PET, cosméticos, indústria farmacêutica, muito mais. Isso tudo são produtos derivados do petróleo. E por isso que o petróleo é chamado do ouro negro. Você está coberto e cercado por petróleo. Olhe ao seu redor, do shampoo que você usou ao monitor que você está usando para ler esse tweet, é derivado do petróleo. Mesmo com energia alternativa viável, solar, elétrica, vento, etc. Quanto é isso aí, irmão? Oi? Quanto é isso aí? Fazer a 4 reais pro senhor. Não Aí, se tá na mão. compara aos derivados do petróleo. abençoe. Vivemos na era petrolífera. Continuaremos nela porque é muito lucrativa. Aí, pegando a questão da Amazônia, que está no Brasil, aparece ela e o Aldo Rebelo. O Rebelo compartilha a teoria. Ele fala o seguinte, ó. A Amazônia tem gás e petróleo da foz do Amazonas à fronteira do Acre com o Peru. Riqueza bloqueada por ações do Ministério Público e do IBAMA. Às vezes provocada por fake news do Greenpeace, como os tais corais inexistentes da foz do Amazonas. A gringa fala o seguinte, ó, desconfio que muitos desconhecem o valor dessa região e porque os Estados Unidos e aliados querem, através da pauta do clima, internacionalizar o seu gerenciamento. Fiquem atentos, não caiam no marketing. A Amazônia não é sobre miçangas e a ser sustentável, é sobre isso aqui. Isso aqui o quê? Ela coloca um textão. A Amazônia está no centro da pauta do clima, que é promovida pelo Partido Democrata, as mídias, ONGs, nações aliadas, instituições como a ONU, as Big Corps, as corporações, Unilever, Natura, Bayer, Vale, PepsiCo, etc. Por trás do aparente marketing de salvar a floresta, da sustentabilidade, está o interesse do grande capital em garantir o controle das enormes reservas naturais da região que ainda não foram exploradas. O governo Dilma, junto com o BD, propôs um gerenciamento global para as questões do clima, ou seja, da Amazônia, visto que esta é o foco principal desta pauta. A Amazônia é a estrela do show do clima. Apesar de sempre terem cuidado de adicionar a palavra soberania nos seus discursos políticos, tudo indica que esse triste caminho das pedras já está traçado. É um importante passo para a futura internacionalização da Amazônia que os americanos e seus aliados sonham há anos. Ela coloca aqui essas notícias, são em inglês, ela traduziu e coloca os links. O Amazonas tem reservas totais de 187 milhões de barris de petróleo e 89,7 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Estamos falando de um mercado de bilhões de dólares.
A floresta amazônica tem enormes reservas de cobre, estanho, níquel, bauxita, tá? Manganês, ferro e ouro, fazendo com que seja atraente para companhias mineradoras de todo o globo. A bacia amazônica contém excelente depósito de cobre, níquel, estanho e blá. Eu copiei a mesma... Não, eu dou notícia, de um site. Bota lá. E aí ela traz um texto, que era grande. E ela deixava um link, que era um tweet de General Laura Richardson, comandante do Exército dos Estados Unidos no Cone Sul. O que a general falou? Em tese, uma general americana falou o seguinte: essa região, ela não se refere à Amazônia, ela fala da América Latina como um todo. É muito rica em recursos naturais. Você tem 60% das reservas de lítio, um metal assim, que é basilar para a construção de baterias no mundo elétrico, hein? Bateria é a base. Petróleo, metais preciosos, minérios, a floresta. 31% de água potável do mundo está aqui. Nossos competidores e adversários também sabem o quanto essa região é rica em recursos e isso afeta a segurança nacional dos americanos. Eu traduzi esse vídeo no meu Twitter, vou mandar para vocês no canal Telegram, não sei se estão. Então, a importância da América Latina e as atividades dos adversários americanos. Esta região é tão rica em recursos, nossos concorrentes e adversários também sabem quão rica é essa região. E ela fala mais coisas. Aí você vê aqui como são as coisas no Brasil. Isso aqui que saiu na UOL. Um avião e um helicóptero sendo queimados por agentes federais durante a operação contra o garimpo chamaram a atenção na última semana e geraram questionamento, essas imagens que a gente está vendo aí, e geraram questionamentos, né? Por quê? Por que não confiscar? Por que não leiloar? Ou até mesmo usar esse equipamento, né? Ao invés de destruir, queimar uma aeronave. Quanto custa um avião desse? Bom, foi perguntado ao IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, e explicou que há dificuldades em retirar esses equipamentos das terras indígenas. Na maioria dos casos, a retirada desse maquinário pesado é inviável do ponto de vista logístico. Não por acaso, tanto a legislação quanto a decisão judicial que determina o combate ao garimpo em território Yanomami permitem a destruição desses equipamentos pelo IBAMA. E eu lembro que isso também já foi muito questionado pelo governo Bolsonaro, inclusive, né? O órgão também explicou que em atividades ilegais, a preocupação em fazer as corretas manutenções não existe. Isso impossibilita o uso de seguro das aeronaves. Então, essas aeronaves não poderiam ser utilizadas de outra maneira. Além disso, há um objetivo econômico também na queima dos objetos. Segundo o IBAMA, o impacto financeiro provocado pela destruição dos equipamentos dificulta a continuidade da atividade legal. Eles ficam descapitalizados, né? E aí os infratores costumam levar mais tempo para restabelecer as condições e retomar a operação ilegal. Na terça-feira passada, essa operação do IBAMA, justamente com a FUNAI e a Força Nacional, destruíram um helicóptero, um avião, um trator, um trator de esteira, 2 armas e 3 barcos, com cerca de 5 mil litros de combustível. Gente, será que o índio não tem interesse no barco? Eu entendo ela ver com esse papo mole. A aeronave não faz a manutenção, tem que ver. Não tem esse papo mole. Faz um barco. Um barco não tem utilidade? Tem certeza, minha filha? Até a aeronave, pessoal, se vender como sucata, você consegue que queira. Por elogio. Será mesmo? Imagina quanto dinheiro não é porrada. Destruir. Não tem certo demais. O garimpo ilegal existe? Sim, com certeza existe. É algo bom? Não é bom. Tem que usar mercúrio, polui. Mas será que tudo que está acontecendo, todo mundo é vagabundo? Vocês já viram as fotos de um garimpeiro? O garimpeiro parece mais europeu, louro, de olhos azuis, ou grande parte do garimpeiro parece muitas vezes com as fotos vermelhas, preto livre. Já pararam pra dar uma olhada? Olha como é que as coisas são tratadas no Brasil. Aí junta isso, né? O Ronaldo Rebelo falou, a turma do IBAMA aí jogando contra, junta com as ações da PIB. Teve que tirar o Frank de Bolsonaro, que é tudo mais. O Frank Bolsonaro, a PL 91/2020, uma das coisas que ela também visa
é garantir que o Brasil seja autossuficiente em fertilizantes. O Brasil tem que tomar de potássio. O Brasil tem reservas gigantescas de potássio. Mas tá aí, as regulamentações. Essa ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer. Bom mesmo são as mineradoras internacionais. Essas são bacanas. Aí volta a tomar da esquerda. Nova assessora para a política externa do desgoverno. Adriana Abideno é mais uma importante nomeação vinculada aos americanos aliados. São eles que estão ditando a política externa deste governo, empurrando a pauta clima e Amazônia que tanto querem implementar por aqui. Tá falando disso, turma da esquerda. Ela coloca aqui, né? Vamos olhar. Quem é a Adriana? Ela coloca lá, aqui tem um dossiê preparado por Jacques Wagner, mais Pedro Abramovay, que é o diretor da Open Society, né, do Jorginho Soros, América Latina e Caribe, e a Adriana, que é da plataforma Cipó, do Instituto da Arapé, nossa queridíssima Ilona Labor. É o roadmap, né? As direções, o mapa para a política externa do desgoverno, e é totalmente baseado na pauta do clima e Amazônia, os americanos e o Fórum Econômico e as grandes corporações que estão alavancando. Ela coloca o nome, ainda tem a Isabela Teixeira, acho que ela esqueceu, viu, Gringa Brasília? A Isabela Teixeira, minha filha, está sendo cotada para ser a autoridade do clima no Brasil e acabou no conselho do PNDS, daquele discurso lindo do Mercadante falando que o Brasil se tornou o maior vilão do clima. Olha como só, olha que coincidência, ela esqueceu, ela não sabe, temos que dar informações para a esquerda. 2. O Instituto Igarapé, onde Adriana Abideno foi coordenadora de projetos sobre segurança climática, é um dos principais think tanks que operam no Brasil, financiado pelo governo americano e diversas fundações para promover seus interesses. A esquerda quis combater. O que a direita fez? Não é que fez, é marcado na história. A direita escorraçou a possibilidade da Ilona Zabor fazer parte do governo Bolsonaro. Senhor Sérgio Moro tentou. Senhor Sérgio Moro tentou, não conseguiu. Não, jamais. E rodou. Foi lá, né? Cuidar das tartaruguinhas da Amazônia. Não no governo Bolsonaro. Aí também coloca lá, né? O cara do Igarapé, achando que é ligado a Vaz, Pose, né? Um monte de coisa. Tem um nome ali. Inclusive, uma senhorita que não só ajudou na campanha, como fez parte da turma da transição, e eu acho que também está com um certo cargo naquela discussão do Rob. Uma senhorita, uma mulher. Aí depois, parte 3. Adriana é coordenadora ex-coordenadora do Instituto Igarapé, que fundou a plataforma Cipó, que é um think tank com foco na pauta do clima, que publicou o roadmap para a política externa do desgoverno. Eu coloco, plataforma Cipó. A plataforma Cipó faz parte, né, um programa do Atlantic Council. Vejam como são as coisas. Atlantic Council é um dos principais think tanks da OTAN, financiado por governos europeus e dos Estados Unidos para promover sua geopolítica e interesses corporativos. Ela traz um post do Ben Norton. O Atlantic Council é um poderoso think tank da OTAN financiado pelos governos americanos, Reino Unido, OTAN, né, corporações, né, de ferramentas, petróleo. Olha que interessante. E depois ela colocou um tweet, né? Há 3 anos venho construindo a plataforma Cipó do zero, junto a uma foda equipe diversa e eficaz. Hoje inicio o sabático do terceiro setor para assumir o desafio na assessoria especial para relações internacionais da presidência. Aí que agora fecha tudo. É o que eu queria falar para vocês. Olha algumas movimentações que estão rolando nos Estados Unidos, no Vivec. Cara, olha só. Temos agora uma nova treta. Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Aquela esquerda Foro de São Paulo não é mais só isso. Agora voltaram pior. A turma do Foro de São Paulo voltou pior. Voltou com novos aliados. Infelizmente, a esquerda, para defender incondicionalmente esse desgoverno, não irá questionar o avanço das fundações americanas na pauta do clima e Amazônia. A esquerda está caladinha. Mas essa denúncia não pode ficar restrita a X direita ou direita. Ela sabe que a direita vai comentar.
Para ser efetiva, a causa Amazônia tem que ser universal de todos. Defender a Amazônia, defender o quê? Defender o Brasil. Quem é que na segunda-feira à noite, no programa em cadeia nacional, foi acusado de não ser um cara independente porque foi votar com a camisa do Brasil? Roberto Campos Neto, não quero falar dele. Quero falar da camisa do Brasil. A camisa do Brasil está ligada ao quê? Não ao bolsonarismo, gente. Também, óbvio. O pessoal não resgatou a vontade do brasileiro de defender essa nação, de lutar pelo Brasil. Essa turma não percebeu. Na cabeça dessa galera, a turma da direita bate palma para qualquer coisa que vem dos Estados Unidos. Não, não é. Não é. A turma da direita, acho que grande parte, está preocupada com o Brasil. E está preocupada, sim, com o ser humano, né? Porque a turma olha para a Venezuela e fala, cara, o pessoal está sofrendo lá, não tem como concordar com a Venezuela. Não tem como concordar com o que está acontecendo na Nicarágua. Essas são as preocupações da direita. O debate sobre a Amazônia não pode se tornar uma briga entre bolsonaristas versus petistas. Isso é o que os americanos querem. Mas então, a turma da direita não tenta criticar os petistas. A turma da direita critica os problemas reais. As pessoas que não criticam assim, os petistas. Não, não é isso. A turma da direita eu vejo, normalmente encaixa. Ó. É o Dilma, é fulano, é ciclano, é Beltrano, dá nome aos bois. Os americanos não querem ver o sentimento nacionalista brotar por aqui. Por isso o debate tem que transcender a política partidária. Essa turma, eles juram de pé juntos que a direita brasileira não defende o Brasil. Eu vi uns comentários dizendo o seguinte: olha só, todas as manifestações de Bolsonaro tem uma bandeira dos Estados Unidos, tem uma bandeira de Israel. O cara pode ter bandeira de trocentos países. Não tá percebendo que 99% das pessoas tá com a camisa do Brasil. É o Brasil, é o lema: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas eles não conseguem, a mensagem não consegue chegar ao final do dia. Até umas coisinhas bestas que eles ficam assim, cri-cri. Por isso que eu digo, a agenda que a direita tem, que é baseada em princípios, mas assim, a programação da agenda, né, a agenda programática, ela é muito aberta, é bem flexível. A direita, ajeitando bonitinho, e a gente emplaca a parada. Pegando aqui o gancho que ela falou da Atlantic Council, deve bater mais uns 4 minutos, 1 hora e 5 no máximo. No dia 16 de dezembro, o Matt Taibbi lançou a parte 6 do Twitter Files. Quando lançava a parte 6 do Twitter Files, ele mostrou que um grupo envolvido aí nas eleições americanas é o que mandou a turma do Twitter tomar jeito, tomar algum tipo de ação. Esse grupo era o Election Integrity Project, EIP. Aí na época, eu ficou fora de ordem. Se eu não trouxe o tweet, deixa eu dar uma pausa pra mostrar aí. Vai que eu vou dar uma pausa sem subir isso. Pronto. O EIP é um think tank que fazia parte do Atlantic Council. O Atlantic Council também causando problemas nos Estados Unidos, também meus ligados às eleições do lado de lá. E a conclusão do Twitter File 6 falava: o que a maioria das pessoas considera como o Deep State americano é, na verdade, uma colaboração emaranhada de agências estatais, empreiteiros privados, porque as grandes corporações e as ONGs. E tudo isso emaranhado também com agentes do governo. É o que o Vivek estava lá falando, ó, quando você junta as corporações com o governo, dá ruim. O inimigo agora é outro, Tropa de Elite 2. O cara é Tropa de Elite 3, né? Estamos aqui, Tropa de Elite 3. O inimigo é pior ainda. E aí quando a gente falava da questão do Atlantic Council, e aí pega o que ela falou: a turma da esquerda não vai falar nada. A turma da esquerda não vai falar porque não pode. Não pode criticar o Dilma. Ah, tá. Aí tava aqui, ó, na época do vídeo eu falava, ó, que esse EIP faz parte de uma lista que também tá o Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, que é o DFR Lab, Digital Forensic Research Lab, DFR Lab. Aí você vê como são as coisas. Eles acham que a turma da direita bate continência para tudo que vem dos Estados Unidos. Quem foi que meteu o dedo na cara
do grande capital falou: não, aqui não, no Brasil não, vocês não vão ficar atrapalhando aqui. Vai tomando a direita. O DFR Lab no Brasil, ligado ao Atlantic Council, que a turma da esquerda está tão preocupada, a turma que lançou aquele estudo que acabou por derrubar algumas contas ligadas a Bolsonaro, no Facebook e tudo mais, foi um fantástico na época. Aqui é a notícia: a Apex cancela contrato com a instituição que ajudou em remoção de contas falsas. Não foi isso que eles fizeram. Não foi. Enfim. E aí tava recebendo até apoio da Apex. Na época, a coisa aconteceu, sim, e diversas pessoas reclamaram. Dentre elas, denunciaram, na verdade. Entre elas estava lá, né, um rapaz chamado Impaim. E mais uma vez, gente, isso é o que eu digo pra vocês. Eu acredito no poder da comunicação, de trazer informação, mostrar para as pessoas, trazer mais pessoas para o nosso lado, e a coisa vai indo. Quando eu ia pensar na vida, que um relatório, né, da Pacto Global ligado à ONU lá, para analisar como é que está o debate do ESG, e aí descobri que eu estava lá no meio, questionando até onde o ESG funciona ou não. Está causando problema, né? Tá fazendo as pessoas pensarem, tá vendo que essa agenda é meio complicada. E aí, voltando pro Vivek, eu achei muito interessante essa postagem dele, que aí junto, inclusive, com a Camila da esquerda tá falando. Ela falou: não, temos que ter aqui um debate em torno da nação, do Brasil. Que é o que a direita sempre defendeu. É o lema de Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas essa galera foi enganada pela Rede Globo. Nacionalismo não precisa ser uma palavra ruim. Um novo nacionalismo de ideias pode ser exatamente o que precisamos. Eu não acho que essa palavra nacionalismo, eu acho que ela é ruim. Eu acho. Ela tem uma ideia meio carregada, uma da esquerda. Eu acho, pelo menos. Eu acho que essa ideia pega. Mas você discutir Brasil, você discutir um projeto de país, isso é importante. A direita trazer para si esse debate e falar: ó, olha isso aqui, sabemos onde queremos chegar, precisamos realmente cuidar da nossa soberania. Aquele discurso que Bolsonaro sempre teve da segurança pública, meu Deus do céu, esse discurso é imbatível. Defesa da vida, da propriedade privada, da família, e colocar o Brasil no meio. Pátria, nação, chama como for. Não acho que nacionalismo é a parte mais importante, mas você vê, olha qual é a preocupação ao redor do planeta hoje. É o que? Você vê que existe uma briga real do Estado Nacional brigando para continuar exercendo a sua soberania sobre os seus territórios, onde cada vez mais o mundo ele vem seguindo por caminhos onde organismos multilaterais, não é multipolar, é multilateral, ou seja, diversos lados compõem esse órgão, né? Diversos países, tipo a ONU, tipo a OMS, vem determinando o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Que é exatamente a pauta que a direita sempre bateu. Aí fica a questão de conceito. A direita fala: são os globalistas, isso, aquilo, outro. Não percebe. Se a direita ela conseguir furar essa bolha, dá banho. A quantidade de coisa que a esquerda acha que descobriu, olha só, se a gente for falar quantas gente não foi da senhorita Luna Zabó, dos encontros que ela teve, do que aconteceu da Atlantic Council, do senhor Sérgio Moro. Na cabeça deles, a direita ama Sérgio Moro. Ama Sérgio Moro. Meu Deus, para não dizer o contrário, né? Enfim, eu olho para esse cenário sempre de forma animadora. E eu sempre olho pensando: cara, o que dá para fazer para alcançar mais pessoas e mostrar: gente, olha só, sai por esse caminho aqui, vem com a gente, vai dar certo. Vem com a gente que vai dar certo. O Brasil vinha dando claros sinais que ia emplacar, velho. Desgrila. Ai, mas aí foram lá abraçar a picanha. Isso dá tristeza, viu? Vou falar pra vocês. Naquele dia 31 de outubro, dia após a eleição, eu falei: cara, tem que gravar um vídeo hoje. Porque, cara, tristeza, viu? Eu falei: pô, não posso estar mais triste do que as pessoas, não posso deixar a galera mais triste do que eu já tô. Mas foi de doer. Uma coisa que tem na cabeça, que o Brasil não ia acabar e eu não ia desistir do Brasil. Acho que vocês não vão desistir, mesmo no